Boa noite, igreja. Boa noite. Você está feliz? Amém, né? Com essa abertura do culto aqui, a gente já consegue, né? A gente fica mais leve e a gente sente de fato a presença do Senhor, né? Embora saibamos que o Senhor está conosco em todos os momentos da nossa vida, em cada minuto, em cada segundo. Mas os desafios da vida muitas vezes nos enfraquecem. Enfraquece a nossa estrutura humana. Não a nossa estrutura espiritual, mas a nossa estrutura humana. E às vezes a gente se abate um pouco, né? Aí vem uma palavra dessa que nos coloca para cima. Ah, que bom! E hoje, estou aqui para a gente continuar a nossa série de mensagem, né? Falso Evangelho. E hoje nós vamos trabalhar um subtema dentro dessa série Falso Evangelho, uma série assim maravilhosa, uma série que eu sempre falo para o pastor, uma série que vai mexer com as nossas estruturas, né? Nos faz pensar muito a respeito da nossa vida, da nossa conduta, nosso modo de ser, de pensar, de agir, né? Mas antes de lermos a palavra do Senhor e meditarmos num pequeno trecho da palavra, eu gostaria de orar com vocês. Orar essa noite, nossos corações já estão quebrantados diante do Senhor, mas a gente precisa entregar de fato, não somente o nosso coração, mas os nossos pensamentos, porque uma coisa é certa, nossa mente não para. Nossa mente não para. E a todo tempo, pensamentos intrusivos vão tomando conta e a gente vai se deixando levar. Então, parece uma coisa desnecessária, mas não é. Diante da palavra do Senhor, seja no devocional, seja aqui antes da pregação, seja onde for, vai lidar com a palavra do Senhor. Há essa necessidade de orarmos e pedir a Deus que nos oriente, que nos prepare, porque a palavra de Deus não é qualquer coisa, né? É diferente da gente, vou preparar um arroz. Então você não precisa, né, parar e se consagrar para fazer um arroz. Você não precisa parar de se consagrar para passar uma roupa, mas para meditar na palavra do Senhor, a gente precisa, porque é o Espírito Santo que nos conduz, é Ele que nos orienta, é Ele que descortina a palavra diante dos nossos olhos. Então, curve a sua cabeça, mais uma vez, consagre-se ao Senhor para esse momento. Pai, nós queremos levantar mais uma vez, Senhor, nossas vozes a Ti, te agradecendo mais uma vez, Senhor, por tudo que o Senhor é na nossa vida. Em primeiro lugar, Pai, nós queremos render graças a Ti, queremos adorar ao Senhor agora com as nossas palavras e agradecendo, Pai, agradecendo pela Tua companhia, Senhor, agradecendo por todo o Teu cuidado para com cada um de nós, pela nossa vida, Senhor, que aprove ao Senhor nos presentear nesse dia. E hoje estamos aqui para mais um culto ao Senhor. Queremos consagrar, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos, Senhor, os nossos olhos, a nossa boca. Tudo nós consagramos ao Senhor nesse momento. Que nada venha impedir, Senhor, de ouvirmos o que o Senhor tem a falar para nós, de recebermos no nosso coração, na nossa mente, no nosso culto racional a Ti. Que nada nos impeça, Senhor, de sermos transformados pela Tua palavra essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, voltando aqui para o nosso subtema, né? As aparências enganam. Quem já ouviu essa frase? As aparências enganam. Muito, né? Olha, as aparências enganam, hein? Não compre um livro pela capa. Já ouviu isso? Não compre o livro pela capa, porque a capa pode ser muito bonita, muito atrativa, mas não compre o livro pela capa, porque talvez o conteúdo não te agrade. As aparências enganam. Você olha para uma pessoa, você faz um pré-julgamento, mas quando você vai ver, conhece a fundo, você vê que não era bem como eu pensava. É diferente, né? Enfim. Tem uma outra frase muito interessante que eu fiquei pensando, gente, como pode? Tem uma frase que diz assim, olha, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Quem aqui já ouviu isso? Todo mundo.
Meu esposo é um que já falou para mim, vou pegar a liberdade, nem pedir permissão a ele, mas eu vou falar. Ele dizia assim, olha, meu pai dizia muito isso. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Porque ele fazia umas paradas erradas, né? Lá na vida dele, pessoal dele lá, ele fazia umas coisas que ele sabia que aquilo não era legal e não era exemplo para os filhos. Mas ele continuava fazendo. Mas ele dizia, olha, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, a gente já ouviu isso. Em algum momento da vida da gente, a gente já ouviu isso, né? E aí, quando a gente vem para a palavra do Senhor, a gente se depara com essas coisas. A gente se depara com a situação de que as aparências enganam e se depara também com a situação de não é bem assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E nós estamos falando de falso evangelho. Falso evangelho não significa que o evangelho seja um evangelho de mentira. Não é isso. Mas o evangelho, ele usado, aplicado de forma errada, ele não é um evangelho genuíno. Ele não é um evangelho autêntico. E hoje, a gente repara que virou moda ser evangélico. É ou não é? Virou moda. Você já percebeu pessoas que falam assim, olha, mas eu sou evangélica, hein? Eu sou evangélica. Irmãos, isso define, garante alguma coisa? Não, né? Ali em São Gonçalo tinha um restaurante que sempre que eu passava, a moça dizia assim, almoça aqui, almoça aqui. Ai, não vou dizer o nome, porque eu não estou fazendo propaganda, né? Mas ela dizia, almoça, almoça. Aí ela dizia, olha, direção evangélica, pode confiar. Não sei se vocês já viram isso ali em São Gonçalo. Aí eu ficava me perguntando, gente, tem alguma diferença? Assim, na comida em si, no ambiente, ungido, né? Tá ungido, olha ungido na comida, assim, não tem diferença. Não tem, a própria palavra de Deus fala isso para a gente. Você vai comer, faz sua oração, consagra seu alimento e come. Não precisa dizer que há uma direção evangélica, o prato foi feito por uma cozinheira evangélica. Gente, isso não define nada para ninguém e não é garantia de nada. Voltando a dizer, hoje é moda até essa coisa de ser evangélico. Não é? É moda. E fulano se converteu, agora ele é de Jesus. Então a gente imagina, né? Isso, aquilo, outro, transformação de vida. Será que é assim? Não é bem assim. O evangelho, ele está aqui não para ser decorado, não para ser simplesmente pregado. Ele está aqui para ser vivido, aplicado. E aí, é isso que nós vamos pensar hoje, numa passagem muito forte, eu considero. Fiquei durante a semana assim, apanhando dessa parte. Isso que nós vamos ler, ele é grande. Eu sugiro a vocês, Mateus 23, eu vou trabalhar com vocês, nós vamos refletir do 1 ao 12. E nós já vamos sair daqui um pouquinho, né? Mexido. Mas eu sugiro que você leia até o final. Vá até o último versículo. Porque nesse Mateus 23, Jesus, quando ele chega, que ele vê a situação do povo, e ele vê como que aquele povo está sendo conduzido pelos fariseus, pelos mestres da lei, o que eles estavam fazendo com aquele povo, tamanho sofrimento, tamanha dor, tamanho equívoco que eles estavam ali aplicando na vida deles, como se fosse da parte de Deus. Jesus se compadece, Jesus sente dor, ele sente sofrimento quando ele vê o povo naquela situação. E ele, a partir do versículo 13, ele começa uma sequência de ais, que eu gostaria que você terminasse de ler em casa, que aqui não vai dar tempo. Quando ele começa uma sequência de ais, ai de vós, hipócritas, ai de vós, isso, aquilo. E ele começa a trabalhar em cima dos fariseus e dos mestres da lei. Talvez você diga essa noite, mas o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com o fariseu? O que eu tenho a ver com o mestre da lei? E eu quero dizer para você que o fariseu era considerado o grupo mais intelectual.
mais estudioso na época. E eles tinham a lei de Moisés na ponta da língua, e eles eram os mais preparados para aplicar a lei do Senhor para o povo, na vida do povo, para edificar o povo. Eram os mais preparados. No entanto, eles se perderam no meio do caminho. Se perderam os fariseus. E eles começaram a fazer algo por vantagem própria. E começaram a fazer tudo errado. E começaram a aplicar a lei de Deus toda errada. E aí, aquele povo ia sofrendo e ia vivendo de forma equivocada. E nada a ver com o Senhor. Nada a ver. O que isso tem a ver com a gente? Será que hoje, todas as pessoas que se intitulam evangélicas, todas as pessoas que estão dentro de uma igreja, recebendo a palavra de Deus, aplicando a palavra de Deus, pregando aí fora, porque nós pregamos em todos os lugares que vamos, irmãos. Não é só aqui em cima, aqui é uma responsabilidade muito grande, porque aqui é ministrado para toda uma congregação. Mas quando a gente passa por aquela porta, nós continuamos pregando a palavra de Deus. Então não pense você que como evangélico você recebe aqui e guarda para a tua vida só, não. Porque se isso acontece, você vai ficar um obeso espiritual. De tanto que você recebe a palavra de Deus. Só para a tua vida. E será que realmente isso é aplicado? Porque se é aplicado, ok. Mas muitas vezes recebemos e nem sequer aplicamos. Mas nós fomos chamados não somente para um ajuntamento, não somente para recebermos a palavra de Deus e ficarmos aqui com ela retida. Não, nós fomos chamados para pregar o evangelho. O ide de Jesus foi o quê? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu preciso viajar, eu preciso ir para o exterior para ministrar a palavra de Deus? Não, eu preciso, eu sou missionária agora, vou para a África, para Moçambique, não sei para onde. Eu preciso, é ótimo se isso acontecer, mas eu preciso entender que o meu ID é aqui. O meu ID é nesse lugar, o meu ID é no meu trabalho, o meu ID é na minha casa. O meu ID é com todas as pessoas que eu encontrar. Eu preciso levar as boas novas. Eu preciso proclamar o reino de Deus, porque hoje nós somos Israel de Deus. Nesse tempo, tinha lá o povo de Israel, que o Senhor tratou com eles. Que depois Jesus chega e tenta colocar as coisas no lugar, como nós vamos ver. Mas hoje, a história é comigo e com você. Hoje a história é com a gente. Nós somos Israel de Deus. E é com a gente que o Senhor quer falar. Como nós temos aplicado na nossa vida esse evangelho. De forma autêntica, de forma genuína, verdadeira, ou nós temos aplicado de forma falsa, onde as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, mas não era isso que eu imaginava. Você como cristã, não esperava isso de você. Você como cristã, não era isso que eu imaginei. A aparência me enganou. Então, eu quero ler com você Mateus 23, do verso 1 ao verso 12. Mateus 23, verso 1 ao 12, diz assim. Então, Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhe dizem, mas não façam o que eles fazem. Pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem os seus filactérios bem largos e as franjas das suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas. Gostam de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Mas vocês
não devem ser chamados mestres. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si se humilhar será exaltado. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, nós estamos falando de algo que é o maior problema da igreja cristã, que é a religiosidade. A religiosidade é o maior mal da igreja cristã, o maior mal que existe no nosso meio. Por quê? Porque muitos confundem a religião, né, a religiosidade com a espiritualidade. Nós fomos chamados para viver uma espiritualidade cristã. Não fomos chamados para vivermos na religiosidade. A religião, ela apenas nos reconectou com o Pai. É o religare, né? É a reconexão com o Pai. Mas não é para vivermos de forma religiosa, mas para crescermos na nossa fé e termos uma espiritualidade cristã desenvolvida. Conhecermos a Deus, permitir que o Senhor nos transforme através da sua palavra, levarmos essa novidade para outras pessoas. Isso é viver espiritualidade cristã e não religiosidade. Só que há um detalhe. A religiosidade, ela está no ser humano. O ser humano, ele é religioso por natureza. Pensa comigo. Qualquer pessoa pode ser religiosa. Qualquer uma. Mesmo não nascendo de novo. Será que, para ser religioso, eu tenho que aceitar Jesus e estar dentro da igreja? Não. Qualquer pessoa pode ser religiosa. Sabe por quê? Qualquer pessoa pode ofertar. Qualquer pessoa pode orar, pode rezar, pode fazer sacrifício, né? Pode fazer todas essas coisas. E isso, o que prova isso? As múltiplas religiões que nós temos. Se formos parar para pensar, essas múltiplas religiões são pessoas religiosas. Elas frequentam os seus cultos, adoram os seus deuses, fazem os seus sacrifícios, professam sua fé, distribuem folhetinhos, falando sobre a sua fé, sobre o Deus que ela acredita, que ela professa, e são chamados religiosos. Então, eu quero começar essa reflexão com você, dizendo que a religião, ela pertence, sim, ao ser humano, mesmo que ele não seja salvo. A religiosidade está ali. Por isso, nós não podemos medir a salvação de alguém simplesmente pelos seus atos religiosos. Então, a salvação não é por aí. Não é por atos religiosos que a pessoa pratica, pois até um descrente pode ser religioso. Então, para a gente já começar a pensar o quanto a religiosidade no nosso meio, ela é doentia, ela é nociva, ela é letal. Porque qualquer pessoa pode ser religiosa. Então, isso se confirma no fato de que não foi para ser religioso que Jesus te chamou. Jesus te chamou para algo mais, algo maior, muito mais do que a gente pensa, do que a gente imagina. E aí, voltando-se para o texto, começa dizendo, então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos. Nesse contexto aqui, Jesus está falando para os seus discípulos e para todos os seus seguidores, tá? E ele começa dizendo assim, olha que pancada na nossa cabeça. Ele diz, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Ou seja, eles estão liderando, eles estão orientando vocês, eles são sabedores da lei de Deus. Eles sabem o que estão falando.
atente-se ao que eles falam. Porém, vamos lá. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhe dizem. Porque, de fato, eles são conhecedores, grandes intelectuais. Eles sabem o que estão falando. Jesus diz, obedece, porque ele sabe o que está falando. Porém, preste atenção, porém, não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Irmãos, traz para cá. Traz para você. Porque eu trouxe para mim e apanhei. Traz para você. Tem ou não tem momentos na vida da gente que a gente coloca uma veste de fariseu? Tem ou não tem? No momento que a gente fala, a gente sabe o que está falando, a gente sabe o que está ensinando, seja para um filho, seja conversando com um amigo, com o esposo, com quem quer que seja, a gente sabe o que está falando, a gente sabe orientar muito bem, a gente sabe direcionar, sabe o versículo, sabe a passagem, sabe todo o ensinamento de Cristo, sabe tudo. Mas pode ser que quando aquela pessoa olhe para nós, para a nossa vida, ela fale, espera aí, mas é isso mesmo? Por que você está falando para eu fazer, para eu não fazer e você está fazendo? Irmãos, isso acontece dentro da nossa casa. Isso acontece com os nossos filhos. Eu já ouvi do meu filho, do William. Mãe, você fala que eu não tenho que gritar. Por que você está gritando? Ponto. Só eu grito aqui, né? Mais ninguém dá um gritinho de vez em quando. Mais ninguém. Só eu sou estressada. Então, ele falou para mim. E quando ele fala isso para mim, mãe, por que você está estressada? Porque eu ensino para ele, meu filho, não é assim. Não grite. Não precisa gritar. No grito, você não consegue nada. No grito, você não vai ser atendido. Porque as pessoas não gostam de grito. Mas, de vez em quando, eu me exalto. E aí ele fala para mim, ué, por que você está gritando? Você não falou que não é para gritar? Coisa simples, gente, do dia a dia. Coisa boba. Isso é pequenininho. Em vista de muitas coisas que às vezes a gente faz e não se dá conta. E aí, Jesus disse, obedeça a tudo que eles falam, porque eles são sabedores do que está falando. Mas não façam o que eles fazem. Por quê? Olha o que ele diz lá. Não façam o que eles fazem, porque eles não vivem o que eles pregam. Então, o religioso, eu vou trazer alguns aspectos bem rápidos para a gente meditar. O religioso, ele não vive aquilo que prega, aquilo que ensina. Então, uma pessoa que é religiosa, ela não vive o que ela prega. Sabe por que ela não vive o que ela prega? Porque ela está preocupada com doutrina. Ela está preocupada com normas. Está preocupada com regras. E aí eu trago um questionamento. Que autoridade tem quem não vive o que prega? Que autoridade tem quem não vive o que prega? Outra. Quem não vive o que prega desperdiça a oportunidade de se aproximar de Deus e de dar bom testemunho. Irmãos, é muito vergonhoso quando alguém nos desmascara. É ou não é? Porque nós vivemos e carregamos máscaras. A gente precisa abrir mão disso. Lançar a mão, sabe? Sai, não quero mais você. A máscara, a gente anda com máscaras. E anda, às vezes, usa sem perceber, troca sem perceber. Mas a gente precisa abrir mão disso. Porque quando a gente não vive o que a gente prega, a gente usa máscara. E aí, quando a gente usa máscara, a gente corre o risco de ser desmascarado. E quando a gente é desmascarado, o que acontece? O evangelho do Senhor é envergonhado. Nós não damos bom testemunho. Então, esses fariseus, esses mestres da lei, eles não viviam o que pregavam. Não viviam o que pregavam.
Eles viviam de aparências. E olha o que Tiago, no capítulo 1, versículo 22, vai dizer para a gente. Tiago, capítulo 1, versículo 22. A Júlia está botando ali para a gente. Viver de aparências. Se você puder, coloca lá, enquanto a Júlia está tentando colocar. Senão eu vou ler para você. Colocou, Julinha? Então, sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Irmãos, a gente não engana ninguém com a nossa religiosidade. Ninguém. Uma hora, a casa cai. Uma hora, a máscara cai. Uma hora, tudo vem à tona. Porque nós bem sabemos que nada fica oculto. Nada fica oculto. Então, assim como Tiago diz para a gente que a gente precisa não apenas ser ouvinte, mas ser praticante. Porque a religiosidade não engana ninguém. A religiosidade engana a nós mesmos. Nós mesmos nos enganamos, achando que estamos vivendo o verdadeiro evangelho. Mas, na verdade, nós estamos vivendo de aparência. Não digo que isso aconteça, tá, na vida de vocês. Eu digo na vida de um religioso. E a gente aqui está parando esse tempo, dedicando esse tempo para pensar em que aspecto da religiosidade a gente se encaixa, se identifica, para a gente tratar. Porque é tratável. Porque no Senhor tudo é possível. No Senhor tudo se transforma. Tudo. No Senhor, um coração de pedra é transformado no coração de carne. No Senhor, uma mente impura se torna pura. Então, no Senhor, tudo é possível. Então, não sejamos, que eu me coloco, como fariseus, que viviam de aparência, que sabiam muito bem a lei do Senhor de ponta a ponta. Sabiam muito bem falar e sabiam o que estava falando. Não tinha erro, não tinha equívoco na lei do Senhor, falada por eles. Mas, no entanto, eles não praticavam. Então, o meu convite essa noite, para mim e para você, é que a gente pratique a palavra de Deus. Aplique a palavra de Deus na nossa vida. Não duvide. Assim como você lê, aplica. Não coloca uma vírgula a mais. Não retira uma palavra, nem um ponto, nem uma vírgula. Mas aplique da maneira como está. Versículo 4 diz assim: eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. A religiosidade, segundo aspecto, no versículo 4, a religiosidade cria regras, normas que Deus não determinou. Eles aqui estavam no momento em que eles queriam ter vantagem em cima daquele povo. Então, servir a Deus, aplicar a lei de Deus, ficava cada vez mais difícil, cada vez mais oneroso, porque eles cada hora colocavam uma nova regra, uma nova doutrina, uma nova coisa, e dificultava o povo a aplicar a lei de Deus. Então, eles colocavam fardos pesados. E o que são fardos pesados? São as leis e as tradições que eram adicionadas, acrescentadas à lei de Deus. Então, cada lei adicionada, que não era a lei de Deus, mas era a lei dos homens. Cada lei que eles adicionavam era um fardo a mais que eles colocavam sobre aquele povo. E hoje, na igreja de Cristo sobre a terra, tem muitas pessoas carregando fardos pesados. Tem muitas denominações, infelizmente, colocando fardos sobre o povo de Deus. Levantando leis, doutrinas, que a pessoa não aguenta.
E sabe o que ela faz? Ela desiste. Ela vai embora da igreja. Ela desiste de servir a Deus. Por quê? Porque homens como nós estão colocando fardos pesados sobre elas. E aí, irmãos, colocar fardo pesado sobre as pessoas é exigir algo delas que eles mesmos não estavam dispostos a fazer. E que nós não sejamos assim. Não sejamos cristãos exigentes, colocando fardos sobre o outro. Porque essa crítica de Jesus não é só para o fariseu, para o mestre da lei. É para mim e para você. Para todos nós que temos pessoas, somos autoridade sobre alguém. E o tempo todo a gente está nesse papel de autoridade sobre alguém. Mesmo que seja aconselhando, conversando, disciplinando, educando, convivendo, não importa. É o próximo. Então, quando nos relacionamos com o próximo, nós temos que ter esse cuidado de ter palavras leves. Palavras que não pesem. Exigências que não pesem. Porque Cristo não faz isso com a gente. Ele não coloca fardo pesado sobre nós. Pelo contrário, o que ele vai dizer lá na palavra dele? Ele vai dizer, bota lá por favor Gálatas 6:2. Olha o que ele diz em Gálatas 6:2. Ele vai dizer que nós precisamos, levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Então, precisamos ajudar pessoas a carregarem os seus fardos, ao invés de colocar peso sobre elas. Não é somente, irmão, olhar para o nosso fardo. A palavra de Deus não fala isso. Que a gente precisa olhar para o nosso fardo e carregar sozinho o nosso fardo. Não. Nós precisamos dividir os nossos fardos. Dividir. Então, como o nosso pastor sempre fala, não se isole. Não se isole nos seus problemas, nos seus desafios da vida. Porque quando a gente fala, verbaliza, alguém vai vir com o ombro e vai colocar embaixo. E vai ajudar a carregar. E assim nós precisamos fazer também. Deixar a religiosidade de lado, de achar que nós temos o papel do ditador, do sabichão, do que exige. Não, nós não estamos aqui para exigir nada. Nós estamos aqui para acompanhar, para ajudar, para caminhar juntos. É para isso que nós estamos aqui. Mas os fariseus não. Eles faziam o quê? Colocavam peso. E a caminhada daquele povo para servir a Deus, para adorar a Deus, era cada vez mais pesada. E eles estavam a ponto de quê? De desistir. Mas nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para aliviar a carga uns dos outros. No versículo 5, a palavra de Deus diz para a gente: tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem os seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Os filactérios, né? Aquelas fitas, uns tinham até uma caixa com dizeres bíblicos, né? Lei de Deus ali, tudo, e eles tinham tudo escrito, enrolavam no braço, passavam pelo corpo para dizer, eu sou conhecedor, eu conheço a palavra de Deus. Hoje em dia, irmãos, quantas pessoas você vê com a Bíblia embaixo do braço, né? Para dizer, cristão, é cristão. Mas às vezes nem abre a palavra de Deus em casa. Só abre na igreja, mesmo assim, quando abre. Porque quando tem aqui, nem abre. É ou não é? A gente nem abre. Mas porque está sendo projetado. Mas o que eu quero dizer é que muitas pessoas têm esse título. Vamos imaginar que tenha um filactério, né? Uma roupagem de cristão, palavras de cristão, conselhos de cristão, sabem tudo, mas isso não é
o verdadeiro, não é verdadeiro na vida, né? Então, o religioso, no versículo 5, ele busca impressionar as pessoas. Então, quando ele diz aqui, tudo que fazem é para serem vistos pelos homens. E aí, está tudo errado. Porque a religiosidade vai dizer para a gente que a gente precisa de projeção. A religiosidade vai dizer que a gente precisa ser visto. Que as pessoas precisam ver o quão cristão nós somos. Mas a palavra de Deus diz que não é bem assim. Nós não precisamos impressionar ninguém. Ninguém. O religioso nos dias atuais é aquela pessoa que pratica o cristianismo, que faz coisas relacionadas com a vida cristã, simplesmente preocupados em aparecer aos homens e ostentar sua religiosidade. Tem várias coisas, irmãos, que nos tornam religiosos e a gente não percebe. Quer ver uma coisa comum de acontecer em algumas denominações? Não aqui na SEAV, mas em algumas denominações. Tem irmãos de outras denominações que passam mais tempo diante do espelho, se preparando para vir para o culto, do que se preparando espiritualmente para participar do culto. O que eu quero dizer com isso? Tem muitas pessoas em outras denominações que se preocupam com a roupa que vai vestir, como que vai chegar, aí repara a roupa da irmã, e repara o cabelo da irmã, e repara tudo, e o culto está acontecendo. Mas a pessoa está preocupada como que o outro está louvando, se o outro está falando em língua, se está bem vestido ou mal vestido, se está cabelado ou penteado, se comprou sandália nova. É verdade ou é mentira? Irmãos, tem muito lugar por aí assim, que as pessoas investem tempo diante do espelho, se montando para vir para o culto. Mas quando chega aqui, a prioridade não é cultuar o Senhor. Não é. Então a gente precisa rever isso. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para estar aqui, entregar a nossa vida. Como Patrícia chegou aqui hoje, abrindo esse culto, cheia do Espírito Santo, cheia da unção, e falando para nós, Ele é suficiente. Cristo é suficiente. Se Cristo é suficiente, eu não tenho que me preocupar com mais nada. É claro que eu não vou deixar de me cuidar. É claro que eu não vou deixar de observar algumas coisas. Mas eu tenho que entender que uma roupa não pode me afastar do culto ao Senhor. Não é um carro, um ônibus que eu tenho que pegar que vai me afastar do culto ao Senhor. Não, a gente precisa chegar aqui e entender que fomos chamados para o reino de Deus. A gente não está aqui para qualquer evento. A gente está aqui para o reino de Deus, para servir a Deus, para cultuar a Deus, para cuidar do irmão. Então, irmãos, tem muita prioridade nesse lugar que não seja a gente, que não seja impressionar o outro, sabe? Tem pessoas que ficam com medo de se aproximar de Deus, por achar que Deus é um Deus exigente. É um Deus que vai exigir muito de mim. Não, Ele é manso. Ele é humilde de coração. E Ele fala, olha, vem que eu vou trocar de fardo com você. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Irmãos, se Cristo fala isso, que o fardo dele é suave e é leve, por que eu vou tomar o direito de colocar sobre meu irmão um fardo pesado? Não estamos aqui para impressionar pessoas. Por que eu faço o que eu faço? A quem eu quero agradar? O que eu quero ouvir das pessoas? A gente precisa pensar sobre isso. Por que eu venho à igreja? Por que eu congrego nesse lugar? Por que eu participo do ministério? Por que eu lidero? Por que eu canto? Por que eu prego? Por quê? Tem que ter uma razão. E essa razão é Cristo. Essa razão não sou eu.
Essa razão é Cristo. É Cristo. Porque aqui em cima, eu pregando simplesmente por pregar, eu sou pregadora. Agora, eu aplicando essa palavra na minha vida, eu sou cristã. Entende? Então, você simplesmente falando da boca para fora a palavra de Deus, você é pregador. Mas quando você aplica na tua vida, você é cristão. Você é cristão. Você não precisa impressionar ninguém. Porque ele não fez questão de impressionar ninguém. Não fez. Tanto que quando ele chega na cidade, no burrico, o povo rejeita. Por quê? Porque estava acostumado com grandes impressões. Tinha que vir numa carruagem, impressionar. Ouro, coberto de ouro. Não. Ele é simples. E aí ele mostra para a gente, olha só, nada de impressionar. Nada de impressionar. Apenas viva o Evangelho. Apenas viva o Evangelho. Só isso. E aí no versículo 6, gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças, de serem chamados mestres. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é o mestre de vocês. E todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, que é Cristo. Aleluia, irmãos. Pois é. E aí, outro aspecto da religiosidade para a gente. O religioso quer ser servido e não servir. O religioso quer ser servido e não servir. O maior dentre vós seja vosso servo. E eu quero te dizer que o caminho do cristianismo é serviço. O caminho do cristianismo é serviço. O tempo todo nós vamos ver. Você quer ser grande? Sirva. O caminho do cristianismo é serviço. Aleluia, Senhor. Na religião, para a pessoa ser grande, ela busca títulos, busca posição, primeiros lugares e ostentação. Tem que aparecer. Tem que ser sempre holofote em cima dela. Religião é assim. Se não tiver holofote, não serve. Já viu pastores que quando chegam, eles vão pregar naquela noite. Eles não adentram a igreja. Eles não cumprimentam os fiéis. Eles vão para os fundos, vão para o gabinete, vão para a sala deles, ficam lá. O louvor sobe, o louvor canta, ministra, a igreja, enfim, está toda preparada. Daqui a pouco ele entra por essa porta aqui, ó. Não aqui, tá, gente? Ele entra aqui e pronto. Contato zero. Não tem contato. E quando termina de ministrar, o que é que muitos fazem? Saem por ali de novo. Está fugindo de alguma coisa? Não sei. Só sei que isso é o quê? É o que a palavra diz. Na religião, muitos querem ser grandes, buscando títulos, buscando posições, cargos na igreja, ostentação. Tem que aparecer. O nome tem que ser citado. Tem que ser o melhor líder. Tem que fazer o melhor evento. Senão, não aparece. A palavra de Deus falou, opa, nada disso. Nada disso. O cristianismo é serviço. O cristianismo é serviço. O cristianismo não é pedestal. Não é. Mestre aqui, só Cristo. Chefe aqui, só Cristo. Aquele pai que não te abandona, que você pode de fato falar, pai! É aquele lá. É isso.
É isso. Nós precisamos ocupar posições, sim. Sermos líderes, trabalharmos na obra de Deus, porque fomos chamados para isso. Mas entendendo que quem nos direciona, quem nos guia, quem nos orienta é o Senhor. E toda honra, toda glória, todo louvor tem que ser dado a Ele. Pregador que sobe num púlpito desse, e quando desce, ele quer elogio, ele quer abraço, ele quer regozijo. Está equivocado. Está equivocado. Porque quando você está aqui, meu irmão, não é você, é o Espírito Santo de Deus. Porque nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. Instrumentos nas mãos do Senhor. Se não for com a mentalidade genuína do Evangelho, a humildade em subir aqui e falar, Senhor, me usa. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Se não for assim, não suba. Não suba. Porque o Senhor, Ele usa os humildes de coração. E é forte. O religioso quer ser servido, ele não quer servir. Então, irmãos, que o nosso coração não se encha disso. Da vontade de querer ser servido, querer ocupar os melhores lugares, querer ser lisonjeado. Que o nosso coração esteja distante dessas coisas. O maior entre vós seja o vosso servo. Mateus 20, 28, por favor, Julinha. Mateus 20, 28. Vai dizer para a gente algo sério. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É isso. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele não veio aqui para ficar o povo bajulando ele. Tanto que uma postura linda de Cristo era que ele se afastava do povo. Ele se afastava. Por quê? Se afastava, que eu digo assim, para descansar. Quando estava muito burburinho em torno dele, ele, opa, deixa eu sair de cena um pouquinho. Aí quando acalmavam os ânimos, ele voltava e curava e fazia tudo o que ele tinha que fazer. Então, não fomos chamados para ser servidos. Fomos chamados a servir. Para finalizar, pois, por que fomos chamados para servir? Pois todo aquele que a si se exaltar será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém. O pastor pregou aqui domingo, finalizou a passagem dele exatamente com esse versículo. Isso é tão sério para a gente, que a palavra ela vai falando várias vezes isso para a gente. Quem a si se exaltar, será humilhado. E quem a si se humilhar, será exaltado. A religião, ela busca exaltação humana. Busca a exaltação do homem. Quem se exalta em nome de Deus nos dias de hoje, nos dias do juízo será humilhado diante dos homens e diante de Deus. E aí eu quero te dizer que enquanto a religião, ela busca a exaltação humana, o cristianismo, ele faz que sejamos servos e vivamos para servir a Deus. Então, quem vive religião, vive buscando exaltação, vive para aparecer, vive para impressionar. Mas quem vive o verdadeiro cristianismo, entende que o cristianismo nos torna servos. Verdadeiro evangelho, ele nos torna servos para vivermos servindo ao próximo, servindo a Deus. Por que Jesus condenou toda essa religiosidade farisaica? Tudo isso que estava acontecendo aqui. Porque esse tipo de atitude impede que pessoas sejam salvas e que salvem outras pessoas, que levem outras pessoas à salvação. Quando uma pessoa tem uma mentalidade farisaica, quando ela vive
debaixo da religiosidade, isso impede que essa pessoa seja salva. E impede que muitas outras pessoas conheçam a Cristo e alcancem a salvação por meio dela. Se você continuar esse texto, os ais de Jesus, você vai ver muita coisa que vai chicotear. Porque ele vai dizer, ai de vós hipócritas, que lava o copo e o prato por fora, mas por dentro está cheio de imundície. Ai de vós hipócritas. E ele vai falando. E ele vai falando. Eu não trouxe para ministrar hoje isso para vocês, porque ia ficar muito longo. Mas ele vai dizer aqui sobre religiosidade, só para a gente ter uma ideia, para estimular você a ler em casa. Religiosidade que traz consequências terríveis, ele vai dizer para você, nos ais, pessoas religiosas, né? Ele vai falar sobre a religiosidade esconde uma capa de pecados. Lê lá na sua casa. Ele vai dizer que religiosidade leva pessoas ao inferno. Quando ele diz, ai de vós hipócritas, que se sacrificam para conseguir uma pessoa, para ensinar a lei de Deus. E daqui a pouco você joga essa pessoa no inferno. Está no lá, ai de vós hipócritas. Ele também vai dizer, ai de vós hipócritas, que se preocupam com pequenas coisas e esquece as grandes coisas. Se preocupam com detalhes que não têm importância, mas esquece da essência do cristianismo. E ele vai ensinar ainda, ai de vós hipócritas, que se preocupa com o exterior, sendo que Cristo, ele está preocupado com o teu interior. Então, eu quero agora fechar de vez com você e dizer para você o seguinte. Deixa eu pegar minha conclusão aqui para a gente. Já nem sei onde ela foi parar. Aqui. A grande pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte. Nós somos povo de Deus escolhido hoje. E Ele continua nos chamando para debaixo das suas asas. Ele quer ter um relacionamento verdadeiro e íntimo conosco. E isso que é o verdadeiro cristianismo. Mas será que nós queremos isso? Eu quero que você vá para casa pensando sobre isso. Você de fato quer esse relacionamento íntimo com o Senhor? Verdadeiro? Quer viver para Deus? Deixar a religiosidade, buscar a verdade, ser mudado, ser usado, ser transformado pelo Senhor? Porque para isso, a gente precisa fazer um mapeamento na nossa vida e entender tudo aquilo que é religiosidade e que precisa ser deixado de lado. Essa é uma pergunta que o Senhor nos faz. Se não estivermos dispostos, não quisermos e não nos prontificarmos, as coisas vão continuar do mesmo jeito, como estão. Então, eu quero finalizar dizendo para você uma frase, agora eu vou finalizar mesmo, de Charles Spurgeon, um grande pregador e teólogo. Ele diz assim, para cravar no teu coração, que o principal sermão da sua vida seja pregado pela sua conduta. Charles Spurgeon disse isso. Que o maior sermão, o melhor sermão que você possa ter na sua vida, seja através da sua conduta, seja pregado pela sua conduta e não pelas suas palavras. Porque, irmãos, palavras, a gente solta várias. É só você ler a Bíblia que você vai ter versículo à vontade para falar. A questão é, isso faz parte de você? Isso faz parte da sua vida, da sua conduta, da sua postura, na hora do seu estresse, nas demandas do seu dia a dia, nos desafios da sua vida? Isso faz parte de você? Então, que o seu maior sermão para o próximo, para quem está lá fora, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, no supermercado, aonde quer que seja, que o seu maior sermão seja pregado pela sua conduta, pela sua chegada, pela sua postura, pelo seu jeito de ser, pelo seu jeito de falar, pelo seu jeito de reagir. Que esse seja o seu melhor sermão. E não aquelas palavras que saem simplesmente.
dos seus lábios. Amém?